Bom dia, a paz do Senhor para todos. No último Fonte de Vida, iniciamos reflexões sobre a segurança do salvo e sua permanência na salvação. E vimos, em resumo, as duas principais explicações sobre esse assunto, com base no calvinismo e no arminianismo. São visões diferentes do mesmo tema. Hoje continuaremos a refletir sobre esse importante assunto para a fé cristã. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Família em Foco. Família em Foco. No programa anterior, nós vimos que a permanência na salvação depende da atitude do crente perante Deus e sua palavra. Vimos que Jesus ensinou: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. João 15, 9 e 10. Assim, a salvação é condicional. Se o crente permanecer no amor de Deus, se ele guardar os mandamentos e obedecer a Deus, medite comigo no que diz o livro aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz que os israelitas que foram libertos do Egito foram todos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram genuínos membros do povo escolhido, mas grande parte deles não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque não eram escolhidos? Porque não eram eleitos? A Bíblia responde: vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Hebreus 3, 9 a 11. Eles eram pais eleitos, mas não puderam entrar no repouso prometido por Deus por causa do pecado da rebelião contra Deus. Eles não perseveraram conservando a lei de Moisés dada no Monte Sinai. Eram eleitos, mas não chegaram ao seu destino, a terra prometida. Diz em seguida o texto bíblico: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3, 12 e 14. Desses dois textos sublinhados, podemos verificar que os israelitas já eram eleitos por Deus, mas não puderam entrar na terra de Canaã. Segundo a doutrina calvinista, eles teriam se perdido porque eram predestinados para a perdição. Não podemos ver qualquer vislumbre de fundamento bíblico nesse argumento, mas ainda o escritor aos Hebreus se dirige aos crentes dizendo: vede, irmãos, ele reconhecia que seus destinatários eram de fato crentes, irmãos em Cristo, e os exortava a não se apartar do Deus vivo. Logo, eles estavam ligados ao Senhor. Exorta ainda que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Essa exortação admite que eles não eram desviados ou não eleitos. E o último versículo conclui com uma solene afirmação: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aí está um grave e solene se. Isso indubitavelmente indica que o crente não é participante de Cristo, isto é, salvo pelo fato de ter sido eleito ou predestinado, mas se retiver a sua confiança até o fim. Essa conclusão é corroborada pela palavra de Cristo quando disse: o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13. Os irmãos calvinistas entendem que o eleito ou predestinado
já têm o direito à vida eterna desde o nascimento. Horton demonstra o pensamento bíblico de João, que diz que a vida eterna não é possessão do crente, independente de ele ter a Cristo. Acentua que o Pai deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, no mesmo sentido em que o Pai tem a vida por seu próprio direito e natureza, conforme João 5,26. A nós não foi concedido esse direito. A vida eterna é a vida de Cristo em nós, e nós a possuímos somente à medida que estamos em Cristo. Para os crentes arminianos, o direito ou poder de ser filho de Deus não é nato, mas concedido por Deus e aceito pelo pecador que crê em Jesus, como está escrito em João 1:12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A Bíblia não pode contradizer-se em suas afirmações. No texto citado está escrito: a todos quantos o receberam, e não aos eleitos. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos, Deus deu esse poder a todos e não somente a alguns. Deus amou ao mundo e não só aos predestinados, conforme João 3,16. É verdade que Deus é soberano, como acentuam os irmãos calvinistas, mas Deus também é justo e não pode mentir, conforme Tito 1 e 2. É impossível que Deus minta, em Hebreus 6,18. E a condição para a filiação divina está clara aos que creem no seu nome. E, sem dúvida alguma, refere-se ao novo nascimento que torna o homem filho de Deus, pela fé exclusiva em Cristo Jesus, como seu Salvador. Na próxima reflexão, apresentaremos os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Que Deus abençoe a todos os amados e queridos irmãos, independentemente de sua visão teológica. Fiquem conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa e ter seu diploma reconhecido pelo MEC, através da integralização de créditos com validação. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979, 9165-3118 e 9162-9726. Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, rumo ao centenário. A IEADERN vai completar 100 anos de fundação e a festa vai acontecer em todo o Rio Grande do Norte. Vamos comemorar o centenário da chegada do Evangelho Pentecostal em solo potiguar, em grande estilo. Pois há quase um século que vivemos sob o poder do Espírito Santo, desde a capital até os rincões mais distantes de nosso estado. Em cada momento de nossa história, temos experimentado a boa mão do Senhor, nos guardando em tudo. E agora, o presidente da igreja, pastor Martim Alves da Silva, formou uma comissão para preparar a festa centenária nos mínimos detalhes. Afinal, são 100 anos de evangelho pleno em terras potiguares. E de agora em diante, a Assembleia de Deus estará em festa em todo o estado. Como vai acontecer?
Serão 4 anos de comemorações. Até 2017, acontecerão 100 eventos de grande impacto evangelístico em todo o estado. Escolas bíblicas, cruzadas evangelísticas, congressos femininos, congressos de oração, congressos infantis, congressos de jovens, encontros de louvor e adoração, seminários de escola dominical, conferências missionárias, encontros de novos convertidos, cursos de preparação de professores de escola dominical, CAPED. E tem mais, 100 dias ininterruptos de oração em todo o estado. E ainda 3 edições de um mega evento, Expovisão Cristã, no Centro de Convenções de Natal. Juntos, vamos debater os fundamentos do cristianismo pentecostal e as raízes históricas da denominação evangélica que mais cresce em todo o mundo. E em 2018, ano do centenário, serão 100 dias de comemorações. Teremos 100 caravanas de impacto evangelístico. Inauguraremos 100 novas congregações. Realizaremos 100 batismos em águas para 10.000 novos crentes. E, por fim, em maio de 2018, vamos superlotar durante 2 dias o estádio Arena das Dunas para celebrar o maior evento evangélico da história desse estado. O centenário de fundação da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Comece a orar desde já pelo centenário da IEADERN. Deus fará maravilhas em nosso meio. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Vamos celebrar juntos 100 anos de Evangelho pleno, sob a unção do Espírito Santo. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas, se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor. A chave é um instrumento usado para abrir e fechar portas. Quem possui a chave, possui o poder de abrir e fechar na hora que quer. Por exemplo, nós possuímos chaves que nos dão acesso ao pecado. Devemos ao máximo manter essa porta fechada. O pecado traz uma falsa sensação de liberdade. A ideia do inimigo de nossas almas é nos fazer pensar que temos o controle e podemos sair, entrar e abrir qualquer porta, quando na verdade todas nos levam a lugar nenhum. Quando isso acontece, passamos a andar em círculos e não saímos do lugar. Existe uma chave que nos dá acesso a Deus, Jesus. Através dele podemos nos aproximar do Senhor. E quando isso acontece, nossas vidas mudam para melhor. Unindo a tantas armas que ele nos oferece, como fé, esperança, amor, oração, realizamos grandes coisas em nome de Cristo. Ele é a chave da nossa salvação. Vamos agora louvar ao Senhor? Pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se
vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Santidade ao Senhor, santidade ao Neste final de semana está sendo realizado o melhor encontro do ano, o GA7. O encontro Geração Avivada foi esperado por muitos jovens durante todo o ano. Se Jesus não voltar, você terá a oportunidade de participar do GA8. Enquanto isso, interceda por nós que estamos participando do melhor encontro do ano para que Deus marque as nossas vidas. E como você já sabe, a Almadep não para, a Almadep faz mais. De 4 a 7 de setembro teremos o 37º Congresso da Almadep. Agende-se e não perca o melhor congresso jovem do RN. E para você, encontreiro, próxima terça-feira mais uma reunião do EJC, Encontro de Jovens com Cristo da ADEPAR. Por hoje é só, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais uma escola bíblica de férias. 7º Encontro Geração Avivada teve início ontem. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais uma escola bíblica de férias. Na última semana, de 9 a 13 de julho, o Departamento Infantil da Assembleia de Deus em Parnamirim, DEPIM, realizou a Escola Bíblica de Férias de 2014. Foram inscritas 99 crianças, com frequência média em cada dia de 80 crianças. Durante toda a semana, as atividades basearam-se no tema da EBF, que foi Volta ao Mundo com Jesus.
32 voluntárias organizaram e trabalharam na EBF 2014. O tema Volta ao Mundo com Jesus, falando de missões nos 5 continentes. A abertura da EBF se deu no culto à noite com a presença de cerca de 350 crianças, incluindo as convidadas de congregações e de boa saúde, representada pelos Gideões Mirins. Houve a entrada de bandeiras e a abertura oficial pelo pastor Elinaldo Renovato. No louvor, apresentaram-se o grupo Harmonia Celeste, Pedras Preciosas e conjuntos convidados. A mensagem do primeiro culto foi a história de Filipe, pregando para o tesoureiro etíope, e contada por Emanuel, iniciando as mensagens sobre um país de cada continente. Na primeira noite, o país focado foi o de Gana. No segundo dia, houve cânticos, brincadeiras e contação de história pela professora Milka, enfatizando a intimidade da criança com Deus, sob o tema Celebre a Amizade com Deus, de acordo com a faixa etária. As crianças foram para as salas, onde oraram e tiveram atividades de artes e competições bíblicas. O continente destacado foi o europeu e os países representados foram Irlanda e Portugal. Aproveitando a presença dos filhos do missionário Elieber de Castro, Tamisa, Felipe e Tâmara, que estão na missão em Portugal. Eles foram apresentados de sala em sala e falaram da experiência missionária ao lado de seus pais. Na sexta-feira, terceiro dia da EBF, além dos corinhos e brincadeiras, houve a contação da história pela professora Ismélia de Castro, com o tema Cristo derrota o inimigo. O continente visado foi o das Américas, com ênfase na Bolívia. Nas salas, a programação obedeceu ao roteiro do dia anterior: cânticos, oração, artes, brincadeiras e competição bíblica. No quarto dia, no sábado, depois da oração, cânticos de corinho e brincadeiras, o continente visado foi o da Ásia e o país escolhido para análise foi o da China. O professor Enéas de Cajupiranga foi o que contou a história bíblica, sob o tema Pedro é liberto da prisão. Distribuídas nas salas após a história em plenário, as crianças desenvolveram as atividades programadas. No último dia da Escola Bíblica de Férias, depois dos cânticos e orações, a mensagem principal para as crianças foi sobre o tema Celebrando a Vitória sobre os Pecados e os Problemas da Vida. Faça a escola dominical. Cada professor ministrou a palavra às crianças em cada sala. O continente escolhido foi o da Oceania, falando sobre a Austrália e a evangelização naquele país. Cada criança recebeu uma pasta contendo passaporte, inário, crachá, as folhas de atividades e o certificado de participação. Em seguida, foi feito o encerramento da EBF 2014 na nave do Templo Sede. Todas as crianças recitaram o tema da EBF, Volta ao Mundo com Jesus. Recitaram o versículo do dia, cantaram o hino oficial da EBF e cada faixa etária apresentou um resumo das missões em cada país estudado. Houve a saída das bandeiras e a coordenadora das crianças no Templo Sede, professora Eliana Castro, agradeceu à igreja pelo apoio ao trabalho com as crianças. Da mesma forma, a diretora do DEPIM, a professora Cláudia Saraiva, agradeceu a todos os que colaboraram com o evento. A EBF foi encerrada com uma palavra pelo pastor Elinaldo Renovato, que enalteceu o trabalho do departamento infantil na pessoa de suas coordenadoras, professoras, pais e todos os que valorizam o trabalho com crianças na ADEPAR. Sétimo Encontro Geração Avivada teve início ontem. O tão esperado encontro de caráter espiritual, realizado todos os anos pela União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP, teve início ontem no Hotel Mar Dunas, em Bonfim. Centenas de jovens e adultos estão reunidos buscando experimentar intensamente o poder e a palavra de Deus. No próximo programa traremos informações e imagens sobre esse evento que tem impactado a vida de todos os que dele participam. Esse foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, outra vez agradeço a Deus pela bênção de transmitir a vocês uma mensagem com base na sua palavra e quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tantos amados irmãos e amigos, telespectadores, Senhor, que estão na audiência do Fonte de Vida. Continue abençoando as suas vidas, o seu lar, a sua família,
Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Santidade no agir, santidade no falar.